Oi! Como uma amizade ruim pode destruir você, acabar com a sua autenticidade. Gente, eu sou a Hazel, prazer, se você não me conhece ainda. E eu estou aqui com meu copinho da Hello Kitty e um leite de morango, porque a gente tá no segundo episódio do nosso podcast. E hoje o tema é sobre amizade e como isso pode destruir a sua autenticidade, destruir você, destruir o teu autoconceito. Fazer você duvidar de quem você é, fazer você se sentir mal, se sentir feio, se sentir excluído e etc, etc, etc. Gente, primeira coisa, mentalidade do protagonista, mentalidade do pedestal. Eu acho que a gente falou sobre isso no vídeo anterior, no vídeo 1. E assim, a mentalidade do protagonista ou do pedestal é a mesma coisa, mas você vai encaixar isso na tua visão de mundo, no que, sei lá, tua fé te permite, ou no que a tua visão de mundo te permite encaixar isso. Mas encaixe, tá? Se possível, porque é muito importante. A mentalidade do pedestal ou do protagonista se baseia em você se colocar um degrau acima das pessoas, das coisas e dos teus desejos. Porque, assim, se você acha que alguém é melhor que você, logo você se inferioriza pra ela e você faz tudo o que ela quer. Se você acha que um desejo é muito impossível pra você alcançar, logo vai ser muito mais difícil pra você alcançar ele, porque você não vai se sentir nem merecedor de ter aquilo na sua vida. Entende? E a coisa mais que quebra isso, destroça isso na sua cabeça, essa mentalidade, principalmente quando você tá trabalhando ela, ó minha ring light caindo, é as amizades, o convívio, as pessoas que você convive. Eu coloquei em tópico de amizade porque é muito mais fácil você ter um amigo, pelo menos todo mundo tem pelo menos um amigo, ou já teve, do que você ter um relacionamento conjugal, do que você ter um relacionamento de convívio com a sua família, por exemplo. Mas todo mundo que está no seu convívio se encaixa no que eu vou falar. Eu vou dividir em dois tópicos, reciprocidade e sentimento. Vamos falar primeiro sobre reciprocidade. Toda relação é uma troca. A gente cresceu escutando que a gente não deve fazer as coisas pros outros esperando algo em troca. E isso é uma completa mentira. Porque toda relação tem uma troca. Acordada, né? Tipo, você concordar com aquela pessoa sobre como vocês vão viver essa relação. E não acordada, mas toda relação tem uma troca. Não, a relação que não tem troca, que só um dá e só o outro só recebe, é uma relação tóxica, é uma relação desproporcional. Eu vou usar o exemplo de um relacionamento amoroso. Por exemplo, você tem um relacionamento no modelo monogâmico. Você já sabe o que você não pode fazer nesse relacionamento. Então, se o teu cônjuge faz, logo ele está te traindo, logo ele está quebrando a sua confiança, quer dizer que ele não te respeita. Então, se o teu cônjuge faz isso, você que tá dando tudo, você tá dando a tua cumplicidade, você tá dando a sua fidelidade, você tá dando a tua paciência, você tá dando o teu tempo. E essa pessoa tá trocando tudo isso que você tá dando por, tipo, uma coisa momentânea, por exemplo. Sabe? Não tá levando a sério. Isso quer dizer que o relacionamento tá desproporcional de uma maneira bizarra. Isso é bom? Responda pra mim, não é. Então por que numa amizade isso seria bom? Se tu tem aquele amigo que te liga 2 horas da manhã, ai meu Deus, eu preciso tanto que você venha aqui, porque eu tô mal, porque eu tô com ansiedade, porque você... E você para tudo que você tá fazendo e vai pra lá e corre, e vai ajudar, e fica a madrugada em claro com ele, e no outro dia tu ainda tem que trabalhar, ou tem que estudar, ou tem que fazer alguma coisa, você deixa tudo que você tá fazendo. Mas quando é você, primeiro que às vezes você nem se sente, você nem sente confortável de fazer o mesmo com ele, né? Às vezes. Mas quando é você, ele sempre fala, ai, não posso porque eu tenho que arrumar a casa. Ai, não posso porque eu tenho que fazer tal coisa da faculdade. Ai, não posso. Sendo que você deixa tudo pra ir atrás dele. Gente, isso não é saudável, isso não é recíproco, isso destrói a tua mentalidade do protagonista. Porque tu tá colocando essa pessoa, os desejos dela, a vontade dela, acima de você. Isso nunca vai dar certo, porque se você coloca isso acima de você, você sempre vai ser inseguro, você sempre vai ser ansioso, você sempre vai ficar pensando em mil e uma coisas, porque você vai saber que tem um problema. É nítido que tem um problema. Isso é um dos exemplos. E sobre o sentimento, eu acho que sobre o sentimento, eu diria, por exemplo, aquela pessoa que tu sai com ela e quando você tá com ela ou quando você volta pra casa, você sente
aquela coisa horrível, você sente como se você tivesse sido sugado, drenado, assim, você se sente horrível. Às vezes a pessoa não é necessariamente ruim, às vezes ela não falou algo ruim pra você, às vezes você até gosta da pessoa, é uma pessoa da hora, uma pessoa bacana, mas você se sente péssimo quando você tá com ela, ou quando você volta pra casa, você se sente sugado e drenado. Vale mesmo a sua energia. Tipo, por mais que a pessoa seja legal, vale, tipo, voltar pra casa sugado, sabe? Às vezes você volta até com dor de cabeça. Já aconteceu isso comigo, de, tipo, eu ir conversar com alguém e sempre que eu conversava com a pessoa, eu voltava com dor de cabeça. Gente, o nosso corpo reage. Às vezes, o nosso corpo reage quando tem alguma coisa errada. Então, por mais que você não esteja vendo o que tem, cara, é um sinalzinho aí da hora de se prestar atenção, sabe? Se você volta muito ansioso quando conversa com essa pessoa, se você volta pensando muita coisa, com muito pensamento intrusivo, ou com a cabeça com dores de cabeça, sabe? Cansado demais, já é um sinal de que, ó, não dá. Eu vou dar um exemplo de como isso pode... As amizades podem cortar a tua autenticidade. Tô soluçando. Podem acabar com a sua autenticidade. Na minha época de escola, eu andava com o pessoal que era o que tinha pra andar, né? Eu gostava deles, eles eram meus amigos. Mas eu não sentia que eu podia ser eu com eles, sabe? Eu mesma com eles. Teve vários episódios assim, né? Eu sempre gostei de me expressar através da minha vestimenta, né? Da minha carcaça, que é o que eu chamo. Sempre gostei de me expressar assim, sabe? Porque eu acho que é tão passageiro, tipo, tudo isso é tão passageiro, que por que eu não vou pintar um cabelo? Por que eu não vou, sabe, fazer uma maquiagem que eu vi no Pinterest? Por que, sabe? É tudo tão passageiro. Faz realmente, tipo, vale realmente a pena pensar o que fulano, ciclano, beltrano vai pensar da minha maquiagem, sendo que, tipo, dane-se, não sei nem se eu vou estar viva amanhã. Mas aí, enfim... eu lembro de várias vezes, tipo, que eu chegava um pouco mais diferente, as pessoas, tipo, evitavam falar comigo nesse grupo de pessoas, sabe? Desse grupo de amigos que eu tinha. Eu lembro de uma vez que eu tinha raspado a lateral do cabelo e eu tava de namorico com um menino desse grupo. E ele simplesmente, tipo, me viu no colégio e ele não falou comigo. E, tipo, até hoje ele não me deu explicação, mas eu sei que é por causa do cabelo, porque, tipo, era diferente demais pra ele. E ele não teve, tipo, nem a vontade de querer me explicar alguma coisa, sabe? E isso já te causa isso, de, tipo assim, esse sentimento de que tem algo errado com você. E não necessariamente. Às vezes tem, é bom você se autoanalisar também e perceber se você também não tá sendo a pessoa errada da situação. Mas nesse sentido, por exemplo, não era, né? Então, assim, às vezes não é você que tá errado em si. É o grupo que tu tá convivendo, sabe? Que tá apagando quem você é, que tá apagando a sua essência, sabe? Por isso que é muito, muito importante a gente saber quem a gente é, o que a gente gosta, qual é a nossa visão de mundo, o que a gente tolera, o que a gente não tolera de jeito nenhum e etc. E daí, enfim, eu lembro de uma vez que eu tava um grupo de pessoas, eu tinha acabado de chegar no colégio, e eu tinha feito uma blusa com um rostinho de uma boneca, tipo assim, era uma bonequinha, eu fazia aula de artesanato nessa época. Então eu tinha vários cacarecos, assim, que eu meio que catava de lá, né, que a gente fazia as coisinhas e meio que eu levava pra casa um monte de coisa. Daí eu tinha vários cacarecos, eu tinha uma bonequinha, e eu fiz um colar com essa bonequinha, eu peguei uma fita de cetim, né, fiz um colar com ela. E eu tinha achado lindo, tipo assim, a coisa mais linda. Daí quando eu cheguei no colégio, tipo, uma guria que é, tipo, esteticamente bem diferente de mim, ela é linda, mas, tipo, é esteticamente diferente de mim. Daí ela chegou, olhou assim e falou assim, por que você veio com isso? Só que ela falou sério, ela não falou brincando, tipo, ai, Bia, por que você veio com isso? Não, ela falou assim, por que você veio com isso? Aí eu fiquei... E meio que eu percebia, sabe, que essas pessoas me davam um gelo, me ignoravam, ou os guris não queriam ficar comigo porque eu era muito diferente. Quando eu era quando eu conseguia me expressar sem sentir medo, porque eu sentia medo, era normal, ainda nessa época de adolescência. Você quer se encaixar, você quer se sentir seguro. Daí, enfim, aí eu lembro que eu comecei a me padronizar muito. E era uma época onde todo mundo escutava, tipo, XXXTentacion, Lil Peep, eu andava nessa galera que escutava meio, tipo, trap, nananã, e todo mundo se vestia meio que trapstar, assim. E eu comecei a me vestir também. Tipo, eu acho o estilo lindo, mas nunca foi a minha vibe, tipo, não é a minha vibe, não é como eu gosto de me vestir, sabe? Não é quem eu sou, eu nem escuto trap. Alguns eu até escuto, mas é muito raro. Daí, tipo assim, nisso, Ai, tô ofegante, gente, tô falando muito rápido. Daí, nisso, eu comecei a me vestir assim. Comecei a colocar calça larga e blusona larga, aqueles óculos do Kurt Cobain, sabe? Kurt Cobain. Comecei a colocar e tal. E, tipo, era febre e tal. E era a época do Face. E, gente, eu comecei a ficar famosinha no Face. Tipo assim, nisso,
Não era famosinha, tipo, Brasil, que nem aquela pessoa que passava na reportagem, não era, não. Mas, tipo, dentro do núcleo, sabe? Dentro do meu nicho, dentro do núcleo da galera que eu conhecia, começou a ficar famosinha no Facebook. Então, tipo assim, 1000 curtidas numa foto. 1000 curtidas numa foto do Facebook na época, gente. Era assim, babadeiro. Você chegava no colégio, todo mundo ficava assim: meu Deus, você viu a foto que a fulana postou ontem? 1000 curtidas na foto. Eu lembro que teve até uma menina que chegou a comentar, tipo, meio que me questionar se eu não tava usando, tipo, robô, alguma coisa assim. Naquela época, acho que nem existia isso, nem dava, eu acho. Mas ela perguntava se eu tava, tipo, usando robô, se eu tava, tipo, pagando as pessoas pra curtir as minhas fotos. Gente, eu morava, tipo assim, na periferia. Eu, tipo, moro até hoje na periferia. Mas, tipo, morava na periferia, tipo assim. Não tinha nem, tipo, as minhas maquiagenzinhas que eu queria. Não tinha nem grana pra comprar as coisinhas que eu queria pra fazer a minha estética. E você tava me falando que eu tava pagando, que eu tava usando o aplicativo. Mas, enfim, daí eu percebi que isso, tipo, me dava a validação que eu queria. Porque eu chegava nos lugares, as pessoas me conheciam. O que eu tô falando? Nos lugares do nicho, da galerinha do colégio. Não, dos colégios próximos. Gente, é isso, tá? Não é, tipo, nível... Meu Deus, a Lucetra quando estourou no TikTok. Não, tô falando, tipo assim... No núcleozinho da galera que morava tudo nos bairros próximos, essas coisas. Então, tipo assim, nisso, eu chegava, tipo, num rolezinho, tipo, aí eu ia cabular aula com a galera do colégio, tipo, do colégio próximo, de outro colégio. Aí a galera do outro colégio me conhecia. E eu me sentia mais, eu me sentia uma it girl, uma diva. Eu sou uma it girl, uma diva, mas enfim. Daí, tipo, eu me sentia mais. Só que isso me apagou muito, porque eu tinha a validação que eu queria, mas em troca de literalmente apagar minha personalidade. Porque eu não falava sobre as coisas que eu queria falar, porque eu sentia que eu ia ser reprimida, que eu não podia me expressar da forma que eu queria. Eu não tinha atitude nenhuma, porque eu sentia que, tipo, eu não me sentia eu, então como que eu ia ter autoestima se eu tava literalmente anulando quem eu era? Gente, 1 minuto que eu vou fazer uma posezinha pra tirar foto pra thumb. Acho que deu. E como eu falei, gente, não é só em questão de amizade, né, em todo sentido. Por exemplo, quando tu tá com seus pais, aí tu é aquele filho que faz de tudo pelos pais, que dá vida pelos pais. Todos os pais falam assim, né, mas a Bíblia fala pra honrar teu pai e honrar tua mãe. Mas a mesma Bíblia fala que os pais não podem aborrecer os seus filhos. Porque senão seus filhos vão se revoltar com seus pais. Continuem lendo. Não leia só um parágrafo, leia o resto também. Então, por exemplo, né, usando isso como exemplo, daí tu é um filho que faz tudo pelos seus pais, e os seus pais fazem questão de te humilhar, de te rebaixar, de falarem da tua aparência, de, sei lá, fazerem diferenciação entre você e o seu irmão, e às vezes o teu irmão, tipo, não faz a metade do que você faz por eles. Cara, você não tem obrigação de manter essas pessoas na sua vida. Você tá literalmente escolhendo colocar elas acima de você. Sabe, você tá escolhendo, gente, isso é uma escolha, você tá escolhendo ser maltratado, sabe? Você tá escolhendo ser um personagem secundário da tua própria história, saca? Com essas pessoas tóxicas no seu lado. Então, se você é uma pessoa que já é uma pessoa adulta, por exemplo, cara, corta o vínculo, sabe? Com amizade, com relacionamento tóxico, com quem for, corta o vínculo. Se você ainda não tem... Ou, tipo, fala menos, ou impõe limites, né? Antes de cortar o vínculo, comece impondo limites. Se você vê que a pessoa não vai respeitar os seus limites, daí tu corta o vínculo. Mas... enfim, por exemplo, se tu tem condição financeira de sair de casa, faça isso. Ou se você já saiu de casa, né? Melhor ainda. Mas se tu ainda não tem, você vai ter que engolir uns sapinhos. Mas se planeje pra ter essa condição de sair um dia. Uma coisa que eu sempre gosto de frisar é que histórias são... Tipo, cada pessoa tem uma história diferente, né? Histórias são diferentes, são particulares. Você é a única pessoa que vai ver o mundo com a sua ótica. Você é a única pessoa. Então, às vezes, a gente pensa muito que fulano, ciclano não me entende, mas, cara, a única pessoa que tem a obrigação de te entender é você. Porque é você que tá dentro da sua cabeça, é você que convive com você todo dia, é você que sente o que você sente, que pensa o que você pensa, que gosta do que você gosta. Então, vanglorie isso em você. Sabe?
A mentalidade do protagonista, do pedestal, não é você se ver acima dos outros. É você se ver digno, sabe? Tanto quanto os outros, por exemplo, sabe? Então, eu acho que é isso. A tua companhia é um privilégio. Quando você começa a se gostar de verdade e abraçar a tua autenticidade e amar quem você é, de fato, você começa a perceber as suas qualidades. Perceber as suas qualidades não é soberba, não, tá? Não é nem um pouco. Você começa a perceber as suas qualidades. Então, por exemplo, eu percebo as minhas qualidades. Eu sei que eu sou uma pessoa inteligente. Eu sei que eu tenho um papo bom. Eu sei que eu sou uma pessoa divertida. Eu sei que eu sou uma pessoa amável, sabe? Que eu tento ser alguém melhor sempre que eu posso. Que eu tento evoluir a cada dia como ser humano e etc. Então, eu sei que a minha presença é um privilégio. Entende? Por exemplo, tu pode me chamar pra ir tomar uma cervejinha na praça. Tu pode me chamar pra ver o sol nascer com você à beira-mar. Ou tu pode me chamar pra uma festa numa mansão, num iate, numa coisa muito glamurosa. Que eu vou fazer questão de ir belíssima em todas essas situações. Sendo pequenas ou sendo grandes. Grandes e pequenas, porque não tem diferença, né? Então... será que vale mesmo a pena eu servir um look deste, por exemplo, pra ir te encontrar, pra me voltar pra minha casa mal, sabe? Ou eu servir, tipo, um look desse pra eu chegar lá, tu me desrespeitar? Tu fazer eu duvidar de quem eu sou? Acho que é isso, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar as minhas redes em algum lugar aqui. E, amigas, amigos, pessoas que me assistem, gente... eu espero que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo mês, uma ótima noite ou um ótimo dia, depende do horário que você esteja me assistindo agora. E eu acho que é isso. Beijinhos!